Oi, bom dia. Eu me recordo que certa vez, ali na igreja do Padre Marcelo Rossi, eu me encontrava ali e antes um pouquinho da missa começar, uma mulher começou a se vestir ali ao nosso lado, colocando uma blusa, já que estava frio, uma blusa branca, e colocou ali os seus adornos, suas joias, colocou também o seu lenço sobre a cabeça e se levantou. E quando a missa começou ali, ela ficou como que em êxtase. E ela saiu dançando, cantando, e a cada canção, e a cada palavra do Padre Marcelo, e a cada momento ali, ela vibrava muito com aquilo. E as pessoas prestavam atenção, e alguns se incomodavam, inclusive, pela maneira dela se portar. E depois que nós saímos, algumas pessoas comentavam sobre a atitude dessa mulher, meio que reparando ou criticando. E eu disse: olha, eu quero te dizer uma coisa. Para mim, ela naquele momento estava louvando tanto a Deus, porque foi tanto de coração, muito mais do que eu, muito mais do que nós, talvez. Ali eu senti o verdadeiro louvor e eu fico imaginando Deus. Isso faz a gente pensar um pouquinho sobre a verdade. A verdade ela é individual. E ela sofre uma alteração diante ali das nossas experiências, das nossas vivências. E temos, sim, cada um a nossa verdade. E muitas vezes nós nos colocamos no papel de juízes, de julgadores, achando que nós estamos certos, sendo que o estar certo depende de você, da tua experiência e dessa verdade que te pertence ou que nos pertence. Por isso, eu fico muito preocupado com essas pessoas que se dizem muito verdadeiras e que falam a verdade, porque, pela minha experiência, são pessoas que buscam a verdade nas suas palavras, muitas vezes até agressivas ou inapropriadas, por se sentirem donas dessa verdade. E, na verdade, elas só estão se escondendo, porque são pessoas que não aceitam quando as outras pessoas lhes dizem a verdade. E elas se queimam, e elas se magoam, e elas se machucam, e elas criticam, elas se revoltam. Isso já é um sinal de que a verdade dela não é tão verdadeira quanto se diz. Porque se fosse, ela aceitaria a verdade do outro também. Mas temos a impressão de que é uma verdade que convém, que está ali relacionada somente à sua experiência, ou seja, à sua verdade. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas posturas. Por mais que tenhamos a nossa fé, a nossa crença, a nossa criação, os nossos valores, julgar os valores dos outros se torna incoerente, uma vez que Deus não nos criou para sermos juízes. Ele é. Nós não temos o direito de julgar ninguém, de se colocar no lugar do outro, dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Principalmente porque na hora de prestar contas com Deus, vai ser a gente com ele, ninguém mais. Então a gente precisa parar e pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Isso tem a ver com o teu relacionamento, sim, com Deus, quando você entende que você não é juiz, o teu relacionamento com o próximo, em relação de que ele é ele, e se eu não concordo com alguma coisa, eu devo me calar, ou se eu for abrir a minha boca, tem que ser em oração, em abençoar aquela pessoa, e em relação com a gente mesmo. Porque se a nossa verdade é a verdade então de Deus, que não julga ninguém, que não condena ninguém, e que anda junto sim. Olha só como Jesus andou com todos aqueles pecadores, tentando fazer a diferença. Muitos aceitaram, outros não, mas ele não se preocupava com isso. Ele sempre se preocupou em trazer a verdade dele para a transformação. E às vezes a tua verdade está aí, você lutando para que alguém seja transformado, mas não é você quem vai fazer. É Deus na vida dele. E talvez Deus também precise mudar a tua vida dentro desses padrões, conceitos, preconceitos, julgamentos. Simples assim. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no coração.